Boa tarde, meus queridos. Estamos aqui hoje para mais uma aulinha de estruturas de aço. Quem vos fala aqui é o professor de vocês, Ricardo Nicolas. E essa aula que a gente vai gravar agora, ela se trata da aula 5, certo? Então, na aula de hoje, a gente vai dar início ao conteúdo de vigas de alma cheia, certo? Então, nessa aulinha de hoje, a gente vai falar sobre vigas de alma cheia submetidos a esforço de flexão, certo? Então, a gente vai aprender a calcular momento fletor resistente de vigas de alma cheia, beleza? Então, vamos começar a aulinha de hoje. Lembrando que o conteúdo de hoje se refere ao início do capítulo 6 do livro Estruturas de Aço, do Walter Pfeil, certo? Que é exatamente o livro que a gente está seguindo na nossa disciplina, beleza? Então, antes de iniciar a aula de hoje, nós vamos apresentar novamente para vocês as nossas regrinhas de conduta, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Bem, com relação às regrinhas de conduta, vocês já devem saber, né, que para que possamos ter um ambiente harmonioso, respeitoso e seguro entre todos, é necessário que a gente siga, né, essas nossas regrinhas de conduta, certo? Desde quando iniciaram essas atividades remotas, a gente sempre está enfatizando essa questão das regras de conduta em relação a essa nova modalidade de ensino emergencial, né? Então, só repetindo, né, a questão do local, né? A questão do local, é aconselhável que vocês procurem um local na casa de vocês que seja o mais apropriado possível, né? Um local que seja separado de outras pessoas e de atividades que essas outras pessoas possam estar realizando na casa de vocês, né? Com relação a isso, o objetivo principal é que vocês tenham o máximo de atenção possível quando estiverem assistindo essas videoaulas, certo? E um outro ponto importante, que inclusive eu já falei para vocês, mas é importante enfatizar e frisar essa questão, é a questão do não compartilhamento das gravações e dos materiais disponibilizados pelo professor, certo? Então, pessoal, só enfatizando aqui que realmente é proibido copiar, distribuir, modificar, reproduzir, republicar, retransmitir ou comercializar qualquer tipo de informação, texto ou documento que estiverem contidos nessas nossas aulas em meio eletrônico, certo? E também é proibida a criação de qualquer tipo de trabalho utilizando imagens, textos e documentos dessas aulas sem que se tenha um prévio consentimento por escrito dos envolvidos nessa exposição, certo? Isso daqui tanto vale para atividades assíncronas, que são atividades gravadas, quanto para atividades síncronas ou atividades ao vivo, certo? Lembrando mais uma vez que a nossa sala de aula virtual nada mais é do que uma extensão da nossa sala de aula presencial, certo? Portanto, o regulamento da organização didática, que é o nosso ROD, ele é o documento que rege toda essa dinâmica, quer seja ela presencial ou não, certo? E, para finalizar, ao ter acesso a essas aulas síncronas ou assíncronas, vocês estarão cientes de que a violação de qualquer uma dessas regras ela pode ser passível de medidas disciplinares. Essas medidas tanto no âmbito do IFCE como no âmbito civil e criminal, certo? Então vamos lá, pessoal, vamos iniciar a nossa aulinha de hoje, lembrando que aqui nós estamos nós vamos estudar peças submetidas à flexão simples, certo? No caso das estruturas de aço, são estruturas metálicas,
as peças que têm uma melhor eficiência para resistir a esses esforços de flexão são os perfis I, certo? São os perfis I. Então, essa nossa aula de hoje vai ser focada em perfil I, certo? Então, aqui a gente vê como é que a gente faz para calcular os momentos resistentes de projeto e os esforços cortantes resistentes de projeto, certo? Então, para barras prismáticas de seção constante, submetida a momento fletor e esforço cortante, esse nosso momento fletor solicitante de projeto, ele tem que ser menor ou igual ao momento resistente de projeto. E esse momento resistente, ele tem que ser menor ou igual a 1,5 vezes W, onde W é o que a gente chama de módulo elástico, multiplicado pela tensão de escoamento do material e dividido pelo coeficiente de ponderação γ1. Beleza? Lembrando que, mais lá na frente a gente vai ver, mas eu vou falar logo aqui, que esse nosso módulo elástico, ele é calculado como sendo igual a I, que é a inércia da seção, dividido pelo Y máximo. Esse Y máximo é a distância máxima do centro geométrico da nossa seção até a fibra mais tracionada ou até a fibra mais comprimida. Então, com isso a gente consegue obter o que a gente chama de módulo elástico, certo? Lembrando que esses esforços aqui, esse esforço de momento resistente calculado utilizando essa fórmula aqui, ele é válido para vigas com comportamento elástico, certo? Então, isso daqui vocês têm acesso lá nos anexos G e H da NBR 8800 de 2008. Então, pessoal, o que é que a gente acontece? O que é que acontece, na verdade, com essa nossa vigazinha metálica quando ela é submetida a esse esforço de flexão simples? O que é que acontece? O que é que pode acontecer com essa peça quando ela está submetida à flexão simples? Bem, a gente pode ter uma flambagem lateral com torção, certo? Que é exatamente torção em relação a esse eixo longitudinal da nossa viga. A gente pode ter uma flambagem local da mesa comprimida, que é exatamente esse fenômeno aqui, certo? Quando a gente submete essa peça a esse momento, essa parte superior ela tende a ser comprimida. Então, você pode ter a mesa sendo comprimida. E, além disso, a flambagem local da alma, certo? Beleza? Então, essa alma ela tende a flambar também quando a peça está submetida a esse esforço de momento fletor, que é o que a gente chama de flexão simples, certo? Então, é mais ou menos isso daqui que ocorre com a nossa peça, à medida que a gente vai aumentando esse esforço que está sendo aplicado na nossa peça, certo? Então, à medida que a gente aumenta essas tensões, à medida que essas tensões elas aumentam, o comportamento da peça em relação às tensões que estão aplicadas é exatamente esse daqui, certo? Essa tensão, inicialmente, ela tem um comportamento linear, certo? Então, quando você inicia a aplicação do esforço, essa tensão ela tem um comportamento linear, certo? A partir daqui desse segundo gráfico aqui, você tem o início da plastificação da sua peça, certo? Você tem o início da plastificação, até chegar nesse diagramazinho final aqui, em que você tem a plastificação total da sua peça, certo? Isso ocorre quando você tem uma tensão que supera a tensão de escoamento da peça, certo? Então, quando essa peça ela atinge a tensão, quando ela passa dessa tensão de escoamento dela, quando ela começa a plastificar, você tem esse comportamento da seção aqui, certo? Então, você tem aqui uma compressão constante na parte superior da seção e na parte inferior da seção, abaixo do centroide dela, você tem uma tração constante, certo? Então, aqui a gente tem a identificação dos
dos momentos aqui, né? Esse momento máximo é o momento de plastificação total e esses momentos intermediários aqui são os momentos de início da plastificação, certo? Pronto, aí aqui a gente tem a nossa vigazinha metálica submetida a esse esforço concentrado P, e aqui a gente tem detalhadamente o comportamento da nossa seção em relação às tensões sofridas a partir da aplicação dessa carga P aqui, certo? Então, quando a gente tem uma carga concentrada P no meio do vão, o nosso momento máximo ele vai ser igual a PL sobre 4. Isso daqui a gente já viu em mecânica e em resistência dos materiais, né? E o cálculo da tensão, para encontrar o valor da tensão que está sendo aplicada na nossa peça, lá em resistência dos materiais, a gente viu que a tensão ela vai ser igual ao momento fletor, que aqui no caso, momento máximo PL sobre 4, vezes o Y, que é a distância da nossa linha neutra até a extremidade mais tracionada ou a extremidade mais comprimida, dependendo do tipo de tensão que nós estejamos querendo calcular, se é uma tensão de compressão ou uma tensão de tração, e o I é o nosso momento de inércia da nossa seção, certo? Então, como eu falei já no primeiro slide, a gente pode substituir a inércia dividido pelo Y máximo pelo que a gente chama de módulo elástico, certo? Então, o nosso momento ele vai ser igual a esse módulo elástico multiplicado pela tensão de escoamento no regime elástico. Então, no regime elástico, o cálculo do momento ele é feito dessa forma aqui, certo? Mas aí, à medida que você vai aumentando essas tensões aqui, a nossa peça ela passa a ter um comportamento plástico, certo? Ela passa a ter um comportamento plástico ou inelástico, né? Então, nesse comportamento plástico, que é esse último diagramazinho aqui, o que é que acontece? A gente chegou numa tensão máxima aqui, e quando chega nesse ponto aqui de regime inelástico, a nossa peça ela vai romper, certo? Ela vai chegar ao colapso. Como é que a gente calcula esse nosso momento plástico? Esse nosso momento plástico, utilizando as equações de equilíbrio das forças aqui, né, dessa força C2 e T2, a gente vai ter que esse momento plástico vai ser igual à força resultante C2 vezes esse braço de alavanca, que vai ser igual à força T2 vezes o mesmo braço de alavanca, certo? Então aqui, se a gente for destrinchar essa nossa formulinha aqui, a gente vai ter o seguinte. A gente sabe que momento é a tensão. Momento vai ser igual a resultante das forças vezes a nossa distância em relação ao centroide, né? Certo? Essa força ela vai ser igual a tensão vezes a área, certo? Aqui no caso a tensão é essa tensão Fy, que é a nossa tensão de escoamento, e a área vai ser a areazinha da nossa seção aqui da parte de cima ou da parte de baixo, certo? Ou da área tracionada ou a área comprimida. E essa área vale quanto? Essa areazinha aqui, deixa eu tentar desenhar para vocês aqui. Se a gente olhar aqui a nossa seção, essa nossa areazinha aqui, ela vai ser quanto? Essa nossa areazinha aqui, ela vai ser igual a H sobre 2, né? Vezes a base. Certo? Nossa área vai ser igual a H sobre 2 vezes a base, que é BH sobre 2, certo? Beleza? A resultante, ela vai estar sendo aplicada aqui, certo? A distância dessa linha neutra até a nossa resultante vai ser igual a H sobre 4. H sobre 4. Beleza?
Beleza? Então, quanto é que vai ser o nosso módulo plástico Z? Quanto é que vai ser o nosso módulo plástico Z? Esse nosso módulo plástico Z vai ser igual a 2 vezes essa nossa areazinha vezes o nosso braço de alavanca, certo? Então, se a gente pegar isso daqui e multiplicar por 2, a gente vai ter o nosso módulo plástico Z, certo? Então, esse 2 corta com esse 2, né? A gente vai ter o valor do nosso Z igual a BH ao quadrado sobre 4, certo? Então, com isso, a gente chega a nossa fórmula do nosso momento plástico. Então, o nosso momento plástico ele vai ser igual a esse módulo plástico, certo? Que a gente consegue obter através das equações de equilíbrio desse nosso diagrama aqui, certo? Multiplicado pela nossa tensão de escoamento. Beleza? Sim, aqui tem a explicação mais detalhada do cálculo desse nosso módulo de resistência plástico Z, certo? Então aqui a gente tem a nossa peça, essa tensão inicialmente ela vale menor do que a tensão de escoamento. À medida que você vai aumentando esse esforço, essa tensão vai se igualando à tensão de escoamento, certo? Até... Ixi, aqui está errado, né, pessoal? Aqui no caso, está errado, ó. Isso aqui não é igual, isso aqui é maior, certo, galera? Vou ajeitar depois. Então, aqui no último caso, aqui, a gente vai ter uma tensão maior do que a tensão de escoamento. Então, aqui é o nosso regime plástico. Inicialmente, a gente tem um regime elástico. Aqui a gente não tem o escoamento, aqui chega no limite do escoamento. Quando inicia o escoamento, a gente já entra no regime plástico, certo? Esse módulo de resistência plástico ele vai ser igual à integral de YdA. Essa nossa integral de YdA nada mais é do que o somatório dos elementozinhos de área, esses elementozinhos de área aqui, multiplicado pelos nossos braços de alavanca YI. Esse nosso YI aqui é a distância do centro geométrico do nosso elementozinho de área em relação à nossa linha neutra que está passando bem aqui, certo? Então, o nosso momento elástico MY vai ser igual ao módulo de resistência elástico W vezes FY, que é a tensão de escoamento, e o nosso momento plástico vai ser igual ao módulo de resistência plástico Z multiplicado pela tensão de escoamento Y, certo? Então, obtendo os valores, se a gente sabe os valores de Z e de W, a gente consegue encontrar também o que a gente chama de fator de forma alfa, certo? Esse nosso fator de forma, ele vai ser igual ao nosso módulo plástico dividido pelo nosso módulo elástico, certo? Que ele vai variar de acordo com a seção. Se a gente tiver uma seção I, o nosso alfa vai ser igual a 1,12. Se a gente tiver uma seção retangular, o nosso alfa vai ser igual a 1,5, certo? Então, só enfatizando novamente aqui, como é que a gente faz para encontrar esse nosso módulo plástico? Esse nosso módulo plástico ele vai ser igual à nossa área tracionada, que é essa área inferior aqui, vezes o nosso YT, que é a distância do centro geométrico da área tracionada até a linha neutra, mais a nossa área comprimida, que é a área superior, vezes o YC, que é a distância do centro geométrico da área comprimida até a nossa linha neutra, certo? Lembrando que nesse caso aqui, eu vou ter um momento fletor positivo, certo? Eu vou ter um momento fletor positivo. Então, para um momento fletor positivo, a parte superior ela vai estar comprimida e a parte inferior ela vai estar tracionada, certo? Então, aqui a gente vai ter compressão. Isso aqui vocês já sabem, né? Vocês já estão careca de saber disso aqui, né? Aqui é tracionada, aqui é comprimida se a gente tiver um momento fletor positivo, certo? Beleza? Então, pessoal, aqui é o nosso gráficozinho de momento curvatura, certo? Então, aqui a gente tem o que é que acontece, qual o comportamento dessa peça em relação ao ângulo de curvatura. Então, o que a gente pode perceber aqui é que à medida que você aumenta esse esforço aqui, que está sendo aplicado na peça, você vai ter um aumento desse momento. Você vai ter um aumento desse momento.
E esse aumento do momento ele vai gerar um aumento nesse ângulo aqui, na curvatura da sua peça, certo? À medida que você aumenta esse momento, você tem um aumento do ângulo, certo? Beleza? Então percebam que à medida que você vai comprimindo mais essa face superior e tracionando mais a face inferior, você vai aumentando esse φ e, consequentemente, você tem um aumento do valor do seu momento, certo? Então, inicialmente, a gente tem esse nosso sigma, que é a nossa tensão, variando em função do y e da altura da peça, né? Então aqui a gente tem um comportamento linear, por isso que a equação da nossa tensão é exatamente a equação de uma reta, certo? E na parte, quando você tem o momento plástico, a plastificação total, a gente tem esse comportamento aqui da seção, certo? Então inicialmente a gente tem uma tensão menor do que a tensão de escoamento. Aí você tem esse comportamento linear aqui do momento em relação à curvatura. A partir daqui, nesse ponto é onde você tem uma tensão igual à tensão de escoamento. Então, a partir daqui, a nossa seção ela começa a escoar. Ela começa a escoar, e a partir daqui ela vai começar a plastificar, chegando até a plastificação total, certo? Beleza? Ok. Certo. Então vamos lá. Pronto. Aí aqui, pessoal, é uma classificação que a gente tem em relação às seções transversais dessas vigas que a gente está estudando. Essa classificação ela está relacionada à ocorrência da flambagem local da nossa seção. Na verdade, da flambagem local dos elementos que compõem a nossa seção. Porque a nossa seção, aqui no caso a seção I, ela é composta por elementos de mesa e elemento de alma, certo? Então a gente pode ter uma flambagem local da mesa e uma flambagem local da alma, certo? Então, com relação a essa flambagem local, nós temos esses três tipos de seção com relação ao aparecimento da flambagem local. A gente tem primeiro uma seção compacta. Nessa seção compacta, a nossa esbeltez ela vai ser menor ou igual à esbeltez limite para seções compactas, certo? Então, nesse caso aqui, a nossa flambagem local ela só vai ocorrer aqui no pico, aqui na nossa plastificação. Quer dizer, ela só vai ocorrer depois que a nossa peça ela já está na plastificação, certo? Então, esse tipo de seção é o que a gente chama de seção compacta. Aí, nós temos uma seção intermediária semicompacta. Nesse caso, a nossa flambagem ela vai ocorrer antes da plastificação, certo? Ela vai ocorrer entre o escoamento e a plastificação, certo? Então, nesse caso, a nossa esbeltez da seção ela vai estar entre o limite de seção compacta e o limite de seção semicompacta, certo? Vai estar nesses dois limites aqui de esbeltez, certo? Nesse caso da semicompacta, a nossa flambagem local ela vai surgir já logo após o escoamento, certo? Então, antes da plastificação, a gente já vai ter elementos da nossa seção sofrendo flambagem local, certo? E a seção esbelta é aquela seção mais frágil, né? É aquela seção menos estável, que vai ter menos estabilidade. Nesse último caso aqui, a nossa flambagem local ela já vai ocorrer antes mesmo de se iniciar o escoamento. Antes mesmo do início do escoamento, a gente já vai ter uma perda de estabilidade aqui da nossa peça, que é caracterizado pela nossa flambagem local. Nesse caso aqui, a nossa esbeltez já é uma esbeltez mais elevada, certo? Esse é o caso extremo da esbeltez mais elevada. Nesse caso, a nossa esbeltez ela passa a ser maior do que a esbeltez limite para a seção semicompacta, certo? Aí aqui, pessoal, a gente tem uma tabelinha da norma, essa tabelinha é tirada da norma,
certo? Aqui nós temos valores limites da largura e espessura da seção, podendo ser uma seção I ou H, certo? Com um ou dois eixos de simetria fletidos no plano da alma, certo? Então aqui a gente tem os limites de lambda, os limites de esbeltez, para a flambagem local da mesa, que é essa parte de cima, e para a flambagem local da alma, que é essa parte de baixo aqui, certo? Então aqui a gente tem o cálculo geral dos limites de esbeltez. Aqui a gente já tem um cálculo de um aço com módulo resistente 250 e aqui o cálculo da esbeltez para o aço AR350, certo? Beleza? Então, mais na frente, a gente vai fazer um exercíciozinho utilizando esses nossos valores limites de esbeltez aqui, para a gente entender como é que funciona isso daqui. Mas, basicamente, é o seguinte. Quando a gente tem um lambda, por exemplo, a primeira coisa que a gente vai definir a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a esbeltez da nossa peça. Então a gente vai calcular a esbeltez da mesa e a esbeltez da alma, certo? Então a gente calcula o nosso lambda B para a mesa e o nosso lambda B para a alma, certo? Calculado esses nossos lambdas aqui, a gente vem para cá, para essa outra parte da tabela aqui. Nessa outra parte da tabela, se a gente estiver trabalhando com um aço do tipo MR250, nós vamos ter esses dois limites de esbeltez aqui. Se a gente estiver trabalhando com aço AR350, esses vão ser os limites de esbeltez, certo? Então a gente vai comparar esse nosso lambda B com esses dois limites aqui para definir se a nossa seção é do tipo compacta, semicompacta ou esbelta, certo? Se esse nosso lambda B for menor do que o lambda P, a nossa seção é compacta. Se tiver entre o lambda P e entre o lambda R, é uma seção semicompacta. Se o nosso lambda B for maior do que o lambda R, a gente está tratando de uma seção esbelta, certo? Então, para cada tipo de seção de perfil, compacta, semicompacta ou esbelta, a gente vai ter um cálculo diferente para o nosso momento resistente de projeto quando a peça está submetida à flexão, certo? E aqui a gente tem o nosso cálculo do que a gente chama de momento nominal, certo? Então, para seções compactas, o nosso momento nominal vai ser igual ao momento plástico MP, que vai ser igual ao módulo plástico multiplicado pela tensão de escoamento, certo? Para seções esbeltas, a gente tem que verificar a questão da flambagem local, se é uma flambagem local da mesa ou uma flambagem local da alma, para poder calcular esse nosso momento crítico aqui, que vai ser igual ao módulo elástico vezes a tensão crítica, certo? E se tiver entre um e outro, se for uma seção do tipo semicompacta, a gente tem que fazer a interpolação do momento MP plástico e do momento MR, certo? Lembrando que esse nosso momento MR, ele é o momento resistente nominal para a situação limite entre as classes de seção semicompacta e esbelta, certo? Então aqui a gente tem só um gráficozinho aqui para facilitar a compreensão da gente, da relação entre os momentos MN e a esbeltez da nossa seção, certo? Então se a esbeltez da nossa seção for menor do que a nossa esbeltez lambda P, se for menor, né? Menor ou igual, a gente está trabalhando com uma seção compacta. Se tiver entre o lambda P e o lambda R, é uma seção semicompacta. Se o nosso lambda ou esbeltez da seção for maior do que o lambda R, ou esbeltez R, nós estamos tratando de seções esbeltas, certo? Então, para cada tipo de seção, nós vamos ter o cálculo do momento de uma forma diferente, beleza? Pronto, pessoal. Aqui a gente vai ter o cálculo do momento para seções semicompactas, certo? Que a gente vai precisar interpolar, beleza? Então, para esse tipo de seção semicompacta, a gente vai verificar primeiro
se a nossa peça vai estar chegando à flambagem local da mesa ou chegando à flambagem local da alma. A primeira verificação que a gente faz é essa daqui, para poder calcular o nosso MR. Se a nossa peça estiver com a flambagem local, estiver sofrendo flambagem local na mesa, o nosso momento MR ele vai ser igual a WC, onde WC é o nosso módulo elástico naquele ponto situado na fibra mais comprimida, certo? Esse Czinho é de comprimida, multiplicado pela tensão de escoamento, menos essa nossa tensãozinha residual, que eu esqueci de colocar aqui, mas o valorzinho dessa tensão residual, ele vai ser igual a 0,3 vezes a tensão de escoamento, certo? Essa nossa tensãozinha residual. Isso daqui tem que ser menor do que o WT, que é o módulo elástico da fibra mais tracionada, vezes a nossa tensão de escoamento, certo? Isso para a flambagem local da mesa. Se estiver ocorrendo, em vez da flambagem local da mesa, a flambagem local da alma, o nosso MR ele vai sempre simplesmente igual a W vezes FY, onde esse W é o nosso menor valor do módulo elástico, certo? Esse W vai ser o menor valor do módulo elástico no caso da flambagem local da alma. Então, por que eu digo que é o menor valor? Porque você vai ter um W para a fibra mais comprimida e vai ter um W para a fibra mais tracionada, certo? Podendo esses dois valores serem iguais, certo? Pode acontecer desses dois valores serem iguais, certo? Se você tiver uma seção com dupla simetria, o valor desses módulos elásticos aqui eles vão ser iguais, né? Porque o módulo elástico ele é a inércia dividido pelo nosso Y máximo, certo? Então a inércia ela é constante, então o que você pode ter de mudança é em relação ao Y, né? Certo? Então se for uma seção com dupla simetria, esse Y aqui vai ser igual para o WC e para o WT, certo? Então, calculado o nosso MR, a gente precisa calcular o nosso MP, né? Nosso MP, que é igual ao módulo plástico multiplicado pela tensão de escoamento, e precisamos também calcular os nossos lambdas, né? O lambda B, o lambda P e o lambda R. Então, calculado tudo isso daqui, a gente consegue encontrar o nosso momento nominal para seções semicompactas. Beleza? Certo. Ok. Então vamos lá. Agora vamos supor que nós temos a nossa vigazinha. Suponhamos que nós tenhamos furos na nossa viga, certo? Vamos supor que tenhamos furos na nossa viga. Então, se a gente vai ter furos na nossa viga, significa que o nosso momento resistente ele vai diminuir ou não, né? Dependendo da resistência em relação a esses furos aí, certo? Então a gente tem que verificar a resistência da ruptura da seção líquida e a resistência do escoamento da seção bruta, certo? Se a resistência da ruptura da nossa seção líquida for maior ou igual à resistência de escoamento da nossa seção bruta, então a influência desses furos ela pode ser desprezada, certo? Se essa nossa resistência de ruptura da seção líquida for menor do que a resistência de escoamento da seção bruta, nós calculamos o nosso momento resistente de projeto através dessa nossa formulazinha aqui, certo? Então, aqui a gente tem um coeficientezinho aqui, que a gente vai multiplicar pela resistência de escoamento da seção bruta, que é o que a gente chama de YT. Esse YT ele vai ser igual a 1 para a tensão de escoamento sobre a tensão de ruptura menor ou igual a 0,8 e vai ser igual a 1,1 para a tensão de escoamento sobre a tensão de ruptura maior do que 0,8, certo? Se, novamente, repetindo, se a resistência de ruptura da seção líquida for maior ou igual
a resistência de escoamento da seção bruta, a influência dos furos ela é desprezada. Se não, se a condição acima não for atendida, o nosso momento resistente de projeto ele vai ser isso daqui, certo? Vai ser igual a 1 sobre, nosso coeficiente de ponderação é γ1, multiplicado pela a nossa tensão de ruptura da peça, vezes a nossa área líquida, dividido pela nossa área bruta, multiplicado pelo WT, que é o módulo elástico da fibra mais tracionada, certo? Pronto, galera. Então, nós vimos cálculo de momento resistente para seções compactas, que é esse daqui. Cálculo de momento resistente para seções semicompactas, que é esse daqui. Lembrando que o nosso momento resistente, pessoal, só para vocês não esquecerem, o nosso momento de projeto resistente, ele vai ser igual ao nosso Mn dividido pelo nosso coeficiente de ponderação, certo? Não esqueçam disso, certo? Beleza? Então, esse momento nominal, ele vai ser minorado, certo? Esse momento resistente nominal, ele é minorado por esse coeficiente de ponderação γ1, certo? Beleza? Já vimos como calcular momento resistente para peças com furos. E agora nós vamos ver como calcular os momentos resistentes para peças esbeltas, certo? Então a gente pode ter peças esbeltas porque tem a mesa esbelta ou porque tem a alma esbelta, certo? Se a gente estiver tratando de vigas I com mesa esbelta, o nosso momento nominal ele vai ser igual ao nosso QS, multiplicado pela tensão de escoamento e multiplicado pelo módulo elástico da fibra mais comprimida, certo? Esse nosso QS é o coeficiente de flambagem local, aquele que a gente já viu em peças comprimidas, certo? É o mesmo coeficiente. Agora, em vigas I com alma esbelta, o nosso cálculo do momento nominal ele vai ser feito utilizando essas duas equaçõezinhas aqui, certo? Lembrando que esse momento nominal a gente vai escolher como sendo o menor entre esses dois valores aqui, certo? Então a gente tem momento nominal igual ao módulo elástico da fibra mais tracionada vezes a tensão de escoamento, ou o módulo elástico da fibra mais comprimida vezes o coeficiente K vezes a nossa tensão de escoamento, certo? Onde esse nosso Kzinho ele é um coeficiente de redução da resistência decorrente dessa flambagem da alma, certo? E ele é dado por essa expressão aqui, certo? Ele é dado por essa expressão aqui. 1 menos AR, onde esse AR é a razão entre as áreas da alma e da mesa comprimida, certo? Esse AR, quer dizer, esse AR é a razão entre a área da alma comprimida sobre a área da mesa comprimida. É o nosso ARzinho aqui. O nosso HC, ele é o dobro da distância entre o centro geométrico da seção e a face interna da mesa comprimida, certo? Então, esse nosso HC, deixa eu só fazer um rápido desenho aqui. Vixe, Maria. Deixa eu fazer um rápido desenho aqui só para ficar mais claro para vocês. Então, a gente vai ter aqui uma parte comprimida e uma parte tracionada, certo? Então, o dobro da distância entre o centro geométrico da seção, o centro geométrico da seção vai estar aqui, e a face interna da mesa comprimida. A nossa mesa comprimida é a parte inferior para momento fletor positivo, né? A parte superior ela vai estar sendo comprimida, certo? Então, vai ser essa distânciazinha aqui, ó. Então, aqui a gente vai ter o nosso CG, né? Nosso CG que está passando aqui, né? E aqui é o que a gente chama de HC, certo? Aqui é o nosso HC e o nosso AR vai ser igual à razão entre a alma comprimida e a mesa comprimida.
alma comprimida, vai ser isso daqui, né? Ó. Isso aqui dá para mudar a cor, hein? Dá, ó. Show. Então, pronto. Então, alma comprimida. Alma comprimida e mesa comprimida. Certo? Então, esse nosso AR, ele vai ser igual... Ah, sim, aqui é 2 vezes, né? Aqui é 2 vezes, certo, galera? É o dobro dessa distânciazinha aqui. Então, peraí. Peraí, calma aí. Então, aqui a gente vai ter uma distânciazinha D. E o nosso HC ele é igual a 2 vezes D. Ele é 2 vezes D, certo, galera? E o nosso AR vai ser igual a razão entre a área da alma comprimida, que é essa área aqui, né? Que eu vou colocar como verde aqui. Vamos botar. A área da alma comprimida, que é o vermelho, dividido pela área da mesa comprimida. Mesa comprimida. Beleza? Então, assim a gente consegue obter o nosso K. O nosso T0 é a espessura da nossa alma, Fy é a tensão de escoamento, é o modo de elasticidade, né? Vocês já sabem. Beleza? Certo. Pronto, pessoal. Agora vamos fazer um exercíciozinho aqui, né? Então, aqui o que é que ele pede nessa questão? Ele pede para a gente verificar a classe desse perfil laminado. Ele diz que é um perfil laminado ASTM A36. Ele pede para a gente verificar a classe desse perfil laminado e calcular o momento resistente do perfil W530-66. Certo? Então, a gente tem que dizer se esse perfil é compacto, semicompacto ou esbelto. E, dependendo do que seja, calcular o momento resistente. Certo? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a esbeltez da mesa da nossa seção e a esbeltez da alma da nossa seção. Isso é a primeira coisa que a gente faz, certo? Então, vamos lá. A esbeltez da nossa mesa vai ser igual a metade da largura total da mesa dividido pela espessura da mesa, certo? Beleza? Então, vai ser 1/2 vezes a largura total da mesa, que aqui no caso, para essa seção W530-66, a largura total da mesa é 165 milímetros, dividido pela espessura da mesa, que é 11,4 milímetros. Com isso, a gente encontra uma esbeltez da mesa de 7,24, certo? E a esbeltez da alma vai ser igual à altura da alma dividido pela espessura da alma. A nossa alma, para essa seção, vai ser 502 milímetros, dividido pela espessura de 8,9 milímetros. Com isso, a gente encontra uma esbeltez da alma de 56,4, certo? Nesse caso, para esse tipo de material, o aço ASTM A36, o modo de elasticidade é 205 gigapascal e a tensão de escoamento vale 250 megapascal. Agora vamos fazer as verificações para a mesa e para a alma, certo? Então vamos lá. Vamos calcular o lambda P e o lambda R para a nossa mesa. O lambda P para a nossa mesa ele vai ser igual a 0,38 vezes a raiz do modo de elasticidade dividido pela tensão de escoamento. Substituindo os valores aqui, a gente vai encontrar um lambda P igual a 10,88. Então, o nosso lambda da mesa ele vai ser menor ou igual ao nosso lambda P. Então, significa que a nossa seção ela é uma seção compacta.
Para esse caso aqui, não precisava nem eu ter calculado o lambda R, certo? Não precisava ter calculado o lambda R, porque o meu lambda aqui, a minha esbeltez da mesa, eu já encontrei como sendo menor do que a nossa esbeltez P, certo? Mas, de qualquer forma, eu calculei o lambda R. O lambda R eu calculei, lambda R sendo igual a C vezes a raiz de E dividido por 0,7, tensão de escoamento dividido pela constante Kc, certo? Substituindo os valores aqui, eu encontrei um lambda R igual a 28,41, certo? Então, em relação à mesa, a nossa seção ela pode ser dita compacta, certo? Agora vamos verificar a alma. No caso da alma, vamos fazer a mesma coisa. Calcular o nosso lambda P, que vai ser igual a constante D vezes raiz de E dividido pela tensão de escoamento. Substituindo aqui, esses valores aqui, pessoal, eles são tabelados, certo? Esses valores aqui, dessa constante D de dado aqui e dessa constante Kc, constante C e constante Kc, eles são tabelados, certo? Se a gente abrir aqui o livro, dá uma olhadinha aqui. Vocês vão lá na página. Lá na página da nossa tabela, na página que tem a tabelinha 6.1, na página 159. Se vocês forem lá na página 159, o valor desse nosso C aqui, ó, ele vai ser igual a 0,83 e o valor do nosso Kc ele vai ser igual a 1. Esses valores aqui eles são utilizados para perfis laminados, que é o caso da nossa questão aqui. Como a gente está tratando de perfil laminado, o nosso C vai ser 0,83 e o nosso Kc vai ser igual a 1. Para perfis soldados, o nosso C vale 0,95 e o nosso Kc a gente precisa calcular. O nosso Kc vai ser igual a 4 dividido pela raiz de H0 dividido por T0, certo? Onde esse H0 é a altura da alma e o T0 é a espessura da alma, certo? Então, no caso de perfil soldado, o valor do Kc ele precisa ser calculado, certo? No caso da nossa constante D aqui, para o cálculo da esbeltez da alma, para perfis com dupla simetria, o nosso D vale 3,76. Para perfis monossimétricos, esse D ele precisa ser calculado, certo? Tem a equaçãozinha aqui na tabela. Então, vocês têm que calcular esse D aqui para perfis do tipo monossimétricos. Como aqui a gente está tratando de um perfil do tipo I, ele é um perfil com dupla simetria. Então, para perfis com dupla simetria, o D vale 3,76, certo? Então, aqui na alma eu calculei o nosso lambda P, achei um valor de 107,67. Com isso, eu já posso concluir que, em relação à alma, a nossa seção ela é compacta, porque o nosso lambda da alma, ou a esbeltez da alma, que é 56,4, é menor ou igual a 107,67. Então, nesse caso, a nossa seção também é compacta em relação à alma, certo? Como a nossa seção é compacta, como é que a gente faz para calcular o nosso momento resistente? O nosso momento resistente ele vai ser igual ao momento nominal dividido pelo nosso gama A1. O nosso momento nominal para seções compactas, a gente viu que ele vale MP, que é igual ao momento plástico. Esse momento plástico é igual ao módulo plástico multiplicado pela tensão de escoamento. Isso daqui a gente vai dividir pelo coeficiente de ponderação gama A1. Certo? Então, pessoal, esse valor de momento plástico a gente consegue na tabelinha lá no final do livro, certo? Lá no final do livro, vocês vão ter aquelas tabelinhas de seções. Aí vocês vão lá para a seção W53066, seção W53066, que vai estar na página... Deixa eu só ver qual é a página que está isso daqui. Perfil W.
www.53066. 53066. Pronto, se vocês forem lá na página 331, vocês vão ver lá, perfis W tipo I. W53066. Para o W53066, a gente vai pegar o módulo plástico ZX, certo? A gente vai pegar o módulo plástico ZX, certo? Pegando o X aqui, que é o plano de aplicação do esforço de momento. Então, nosso ZX vai ser igual a 1.558 centímetros elevado ao cubo. Esse é o valor do nosso momento plástico, certo? Isso daí a gente multiplica pela tensão de escoamento, que vale 250 megapascal, e divide pelo coeficiente de ponderação de 1,1, certo? Então, fazendo essas transformações de unidades aí, a gente chega num valor de momento resistente de projeto de 354,09 kN/metro. Beleza, galera? Então, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso, certo? Na aula que vem, a gente vai continuar esse nosso capítulo 6, vigas de alma cheia, certo? Na aula que vem, a gente vai falar sobre a flambagem lateral, certo? Na aula que vem, a gente vai falar sobre flambagem lateral. Então, por hoje é só, galera. O que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.